E eu hoje vou mediar essa mesa, estou tendo o prazer de poder mediar a mesa do Diogo, que ele, a modéstia dele não permitiria dizer, mas eu vou dizer, é o principal organizador e idealizador desse evento. Se não fosse por ele, dificilmente a gente estaria aqui. E além de ser um articulador muito operante e ativo do Sociofilo, em diversas frentes do Sociofilo, o que é bastante estimulante para o trabalho coletivo, né? Então, acho que provavelmente vocês já devem ter percebido essa característica dele, mas, além disso, ele tem um trabalho fenomenal, uma tese que ele defendeu aqui no IESP, que eu tive o prazer de ler, que é sobre a formação e a manutenção de diferentes formas de vida, ou mundos, né? O mundo do tráfico e o mundo da igreja pentecostal, em um mesmo ambiente, a favela Cidade de Deus. E ele aborda, então, esse processo contínuo de formação dessas fronteiras entre esses dois mundos e, na verdade, do seu borramento, né? Então, ele foca justamente no emaranhado dessas formas de vida, para usar um conceito do Ingold, né? E abordando esse emaranhado em 3 escalas, no que é um trabalho de grande fôlego, né? Ele fala tanto de um processo macrosocial, um processo histórico de crescimento evangélico e escalada da violência, e como esses processos se influenciam mutuamente, e um processo microsocial através das narrativas de vida de ex-traficantes convertidos, além do que ele chama de um processo nanossocial, se inspirando no Frederic Vandenberg, acompanhando a trajetória de vida de uma única pessoa ao longo de 2 anos, e aí nos brindando, né, com as oscilações e os jogos de força entre esses 2 mundos, ou redes de perspectiva, né, entre o mundo do tráfico e o mundo da igreja, mas na esfera individual e subjetiva de uma trajetória de vida que está em processo contínuo de transformação, né? Então, é um trabalho belíssimo, obsessivo e, por isso mesmo, merecidamente reconhecido e premiado. Ele foi indicado como a melhor tese aqui do IESP do ano que ele defendeu. Então, acho que, dito isso, Diogo, por favor. Bom, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo, a apresentação da Olivia, que obviamente não é justa, enfim, mas eu agradeço em todo caso. Quero dizer que eu estou particularmente feliz de apresentar aqui na jornada do Sociofilo, porque ela é, de certo sentido, ela é uma, na verdade, embora a Olivia tenha dito que eu sou um articulador, na verdade ela é a consagração de boa parte, a maioria dos orientandos do Frederic, e eu acho que isso é um trabalho humano, que é o trabalho mais difícil, que construir um livro é ajudar a construir pessoas. Então, eu acho que essa jornada, ela é a primeiro evento, né, desses orientandos ou de pessoas que estão em torno do Sociofilo, que é o grupo de pesquisa que é liderado pelo Frederic, que é um empreendimento coletivo nosso, que enfim, estou particularmente feliz de estar presente, de estar aqui hoje, falando do Boltanski, do Luc Boltanski, que é um autor que atualmente, na verdade, eu não estou tão próximo dele assim, mas que ele é um autor que tem um papel fundamental na minha trajetória. Deixa eu estar marcando o tempo. É um papel que tem fundamental na minha trajetória do doutorado. E o que eu vou fazer aqui hoje, na verdade, não é só... Eu não vou fazer eu vou fazer uma apresentação do Boltanski, mas a segunda parte da apresentação na minha aula vai ser especificamente sobre a minha tese. Então, eu não vou fazer uma apresentação completa, integral da obra do Boltanski, tem muito mais coisa além disso que eu vou me ater aqui hoje. Eu até brinco que, no certo sentido, eu vou fazer o que eu acho que deve ser evitado, na medida em que eu acho que o Boltanski é um autor complexo e que não se reduz a essa fase que eu vou tratar, que é a fase da sociologia pragmática, né? O que me interessa é passar, na verdade, do Boltanski para a sociologia pragmática, para chegar, enfim, na sociologia dos problemas íntimos. E eu prometo, pelo menos eu prometo me esforçar para que no final dessa aula, essa ideia de sociologia dos problemas íntimos não seja um mero nome estranho e faça algum sentido e se torne inteligível. E para isso eu preciso passar pela sociologia pragmática.
através do Boltanski. Boltanski é um sociólogo francês, ele é nascido em 1940, né? Ele é 10 anos mais jovem do que o Bourdieu. E eu fiz uma entrevista com ele, está apresentado no nosso blog, no final eu vou até colocar aqui o endereço do nosso blog, que também é uma forma de acompanhar o trabalho do nosso grupo. E ele disse claramente que ele próprio, ele normalmente lida dividido em 3 fases. Né? Uma primeira fase, você pode botar ali, que eu fiz rapidamente um slide. O slide, na verdade, ele é mais voltado para a segunda parte do que para a primeira, mas eu fiz algumas coisas só para deixar mais claro. Uma primeira parte do período de colaboração com Pierre Bourdieu, ele é alguém que vem da sociologia bourdieusiana, que trabalhou diretamente com Bourdieu desde jovem, e nesse sentido tem publicações em conjunto com o Bourdieu, e até o último livro dele, que é o Le Cadre, que na verdade é a construção de um grupo social fluido, que é a construção do que é equivalente, embora não seja a tradução exata, dos executivos na França, a partir dos engenheiros. Mas ele já diz que nesse livro de 1980, ele não usa o conceito de hábitos. Então é um livro meio que transitório entre a fase dele de colaboração com Bourdieu e a fase pós-colaborativa, que é a segunda fase, que é a que eu vou tratar, que na verdade pode ser chamada de sociologia da crítica, e que são essas publicações, sobretudo, que estão em torno dessa fase, sobretudo a elas que eu vou me ater, que eu vou apresentar aqui o Boltanski na sua fase da sociologia pragmática, e dizendo também, na segunda parte, sociologia pragmática não é mais redutível ao Boltanski, tem vários outros autores que foram influenciados por ele e que geraram, enfim, um conjunto de novas questões e em discussão com a sociologia clássica, das quais eu me apropriei, que vai ser importante na segunda parte. E, por fim, uma terceira fase, só para constar, não vou tratar dela, embora, se alguém quiser, na parte mais da discussão no final, a gente pode falar sobre ela, falar sobre as questões, que é, na verdade, uma fase em que ele tenta retomar e recompor os elos com a sociologia crítica e fazer uma espécie de composição entre o que ele chama, entre a sociologia crítica do Bourdieu e a sociologia da crítica dele. Claro que alguns livros, por exemplo, esse da Affaire, Escândalos e Grandes Causas, é um livro que está mais próximo da segunda fase, mas, de modo geral, todas essas publicações estão nessa direção, sobretudo o livro de La Critique, que foi um livro, inclusive, que eu resenhei, que é uma tentativa explícita de retomar esses elos com a sociologia do Bourdieu. E repito que vamos começar o próprio Boltanski. Eu acho que enfim, na verdade eu vou me ater sobretudo a essas 2 obras. Tá estranho, né? Tá algum problema, na verdade, que passa provavelmente do Mac pro Windows. Porque, enfim, tá estranha a formatação. Não? Espero que nos gráficos isso não dê tanto problema. Bom, vamos lá. Eu vou me ater sobretudo a essas 2 obras, que se chamam Amor à Justiça como Competências e o de la Justification. Então, essas são as obras que eu vou me ater mais, porque essas são as obras fundadoras da sociologia pragmática. Mas vamos agora começar, então, da onde parte. É importante, na verdade, dizer que, como está aqui, o de la Justification é um livro que ele não publicou sozinho, que ele publicou com Laurent Thévenot, que é um economista e que se tornou sociólogo, e é um trabalho colaborativo. Então, essa segunda fase do Boltanski é, sobretudo, em colaboração. Por vezes, aqui eu vou falar Boltanski, quando me referir, sobretudo, a Amor e Justiça como Competência, e Boltanski e Thévenot para me referir a essa outra obra. Mas eu quero começar, enfim, a discussão, então, de onde parte a sociologia do Boltanski e do Thévenot? Né? O que é essa sociologia? O que é a sociologia da crítica? O que é a sociologia da justificação? Enfim, da onde parte ela e qual é o interesse, o que tem qual é a intuição de base? Eu quero começar por mais simples e avançando pouco a pouco. Contra as perspectivas que normalmente acentuavam relação de força, de interesse, ou mesmo de violência, no caso, violência simbólica do Bourdieu, o Boltanski e o Thévenot partiram do princípio de que há situações nas quais as pessoas convergem na direção de um acordo justo ou justificável. Né? A ideia não era negar a questão das relações de força, de interesse,
mas de notar a implausibilidade, né, de partindo dessa constatação de uma implausibilidade de uma ordem social na qual os homens seriam unicamente regidos por esse tipo de relação, ou seja, relação de força e de interesse. Né? E para isso eles começaram a refletir um pouco sobre o papel que a normatividade e a moral exerciam nessas construções teóricas e na vida das pessoas. Né? A partir desse movimento, Boltanski e Ottaviano propuseram levar a sério, e levar a sério aqui no sentido de não reduzir o senso de justiça e o senso moral das pessoas. Né? E o fato de que no discurso e nas ações das pessoas, de modo geral, as pessoas têm expectativas e fazem exigências que concernem a dimensão moral e de justiça. Né? Qual seria, então, o ponto de partida mais analítico? O de que em certas situações, não em todas, e isso vai ser melhor visto quando a gente for trabalhar a questão dos regimes de ação, sobretudo nas situações em que a relação de força são relativamente equilibradas, se impõe às pessoas uma exigência de justificação. Então, a questão é que existe um senso de justiça compartilhado pelas pessoas, uma espécie de competência do justo, que permite que elas sejam capazes de discernir o argumento justo do argumento injusto. Por exemplo, todo mundo sabe, melhor, existe um senso de justiça relativamente compartilhado, e eu acho que vocês vão concordar comigo, de que nos dias de hoje uma pessoa não pode deixar de contratar alguém para uma empresa em razão da cor da pele. Isso é um argumento que não é considerado justo, que é considerado legítimo. Em certos contextos isso já foi considerado legítimo. Mas, de certo modo, é um critério que por vezes é utilizado para criar um outro tipo de justiça em sistema de seleções, como, por exemplo, o critério de cotas. O critério de sexo, por exemplo, ele não é aceito para definir a seleção de mestrado e doutorado, mas ele pode ser usado como um critério para discernir pessoas em provas esportivas. Nas Olimpíadas, por exemplo, homens e mulheres não disputam entre si no tênis, por exemplo, porque é considerado que é uma forma justa de você separar, de você ter como critério separar essas pessoas. Vou dar outros exemplos de situações que, de alguma forma, são contrárias ao nosso senso de justiça, ou parecem estranhas. Um pai que estabelece relações contratuais para dar mesada ou emprestar dinheiro para um filho. Ou então, aliás, uma coisa que nunca acontece, é estranho ou considerado injusto, um membro de uma banca de seleção, por exemplo, ter relações de amizade com um candidato que ele vai avaliar. O que eu quero dizer é que isso fere o nosso princípio de justiça e a gente tende a considerar isso como injusto. Claro que essa coisa do concurso, isso nunca acontece. Isso mostra simplesmente que, o exemplo, inclusive, que o Boltanski dá é de uma pessoa que diz: eu não quero esse estudante porque ele tem uma cabeça que eu não gosto. Isso não é uma justificação aceitável no conselho pedagógico. E não é uma justificação aceitável simplesmente porque as pessoas têm um senso de justiça sobre o que pode ser tratado como justo, um argumento que pode ser tratado como justo e como injusto. Né? Isso mostra que existe uma competência do justo, um senso de justiça que faz com que a gente distinga as más razões de justificações aceitáveis. Né? E essa é uma capacidade que a gente utiliza a todo momento no curso da vida social, seja para definir um voto, por exemplo, seja para diante de algum tipo de problema, de disputa ou de discussão, a gente sempre faz a gente utiliza essa capacidade de senso de justiça para definir aquilo que está agindo como justo ou para definir o que algo está fazendo como algo que alguém está fazendo como injusto. Né? Então, acho que esse é o ponto inaugural da sociologia, essa competência do justo. Acho que essa é a primeira questão, que é a intuição de base, digamos assim, da qual eles partem. A partir dessa constatação, o Ottaviano e o Boltanski tentam elaborar um quadro de análise capaz de dar conta da forma que podem, ou melhor, devem tomar essas justificações para serem aceitas. A questão é, o que faz ou o que tende a fazer com que certas justificações e críticas sejam aceitas e outras não. Né? Aliás, tem um livro do Umberto Eco, que, aliás, falecido recentemente, é interessante, é sobre a história da beleza, e depois ele fez a história da feiura. E é interessante que o Umberto Eco diz que, no caso da beleza, ele diz há infinitas formas de ser feio,
mas de ser belo não. Em todas as épocas, ele faz a história da beleza em várias épocas, a beleza sempre segue uma certa ideia de proporção, ainda que essa ideia da proporção seja variável historicamente. É um pouco certo, o mesmo argumento acho que pode ser dito para o Boltanski, no sentido que há infinitas formas de ser injusto, mas de justo não. Para ser justo, você precisa aceitar um conjunto de condições para fazer com que o seu argumento se torne justo. Existe um conjunto de constrangimentos, eu vou falar um pouco sobre que constrangimentos são esses, para que o argumento seja aceito como justo. Né? Então, o que o Boltanski e o Tevino começam a fazer são análises empíricas de disputas nas quais pessoas trocavam críticas e justificações. Né? E o objetivo foi construir um quadro de análise que permitisse explicitar e unificar os constrangimentos ou as coerções, dependendo da tradução, que pesam sobre a crítica e sobre a justificação para que elas sejam consideradas como legítimas, de modo a não recair na oposição clássica entre uma sociologia do consenso e uma sociologia do conflito. Até porque o ponto que eles estão analisando, o consenso e o conflito coabitam o tempo inteiro, nessa perspectiva. Né? E a questão, então, é quais são as condições de felicidade de uma crítica bem-sucedida? E a que tipo de etapas ou coerções uma crítica deve passar para se dessingularizar? Dessingularizar, o que quer dizer isso nos termos de Boltanski? Sair do estado particular de uma reclamação, um infortúnio pessoal, para se tornar uma representação de uma causa coletiva, por exemplo. O que faz com que uma crítica baseada em um infortúnio não se torne um problema psicológico, pessoal daquela pessoa, mas consiga sair desse estado e consiga encarnar algo que valha para toda a generalidade. Né? Um exemplo empírico, só para deixar um pouco mais claro dessa questão, o que fez, por exemplo, com que a morte do Amarildo se tornasse a representação de uma causa coletiva formada em torno do uso abusivo da força policial em territórios favelados? O que fez com que a morte do Amarildo não fosse uma morte de qualquer outra pessoa, como tantas outras dentro desses territórios? O que faz com que ela tenha saído do estado singular, da morte de uma pessoa singular, e tenha se tornado uma causa coletiva, com impacto na arena pública, por exemplo? Né? Por que certos casos ficam restritos à singularidade e outros ganham impacto a ponto de se tornarem uma causa pública considerada como justas? Né? Que, de alguma forma, ela não é contrária ao nosso senso de justiça. Ela não impacta o nosso senso de justiça. Boltanski tem um artigo importante, não está aí, mas enfim, de 1984, que é sobre a denúncia pública. Já é a fase que ele está fazendo uma ruptura com Bourdieu. Esse artigo é baseado em cartas de denúncias que eram enviadas ao jornal Le Monde, onde ele tentava ver de que forma certas reivindicações pelas pessoas que recebiam do jornal eram tratadas como tratadas como alguém que tem algum problema psicológico, e o que fazia com que outras eram tratadas como reais, como algo que realmente conseguia concernir, encarnar uma causa coletiva mais geral. Né? E essa operação do Boltanski, o que ele fez, na verdade, foi sair da posição de uma sociologia crítica. O Bourdieu, na verdade, quando a gente olha a sociologia do Bourdieu, enfim, a gente teve a oportunidade de ter aqui, foi a nossa segunda aula, na verdade, do Gabriel. O Bourdieu, ele tem essa ideia de produzir uma sociologia crítica da dominação. Né? Ele faz uma denúncia da desigualdade. Por exemplo, no caso escolar, ele mostra como o capital familiar impacta no sistema escolar, como ele é avaliado, dependendo do capital cultural que você adquire no seio familiar, ele é avaliado desigualmente no mercado e no sistema escolar, e que, portanto, essa ideia de que você tem uma concepção meritocrática de educação, ele questiona a partir dessa sociologia, enfim, uma sociologia que mostra, que apresenta dados para mostrar a dominação, e que ele faz uma crítica a essa dominação social que existe. E que o Boltanski faz é sair dessa posição crítica do sociólogo, colocar entre parênteses a posição crítica do sociólogo, para tomar a própria atividade crítica dos atores ordinários como objeto de análise sociológica. Então, é isso que ele chama dessa passagem, que aliás está no livro, foi traduzido no livro para Além do Hábito, na verdade, que não sei se está aí hoje, enfim, estava vendendo em vários, não vou aproveitar aqui para fazer o jabá do livro,
em que o que ele chama de passagem de uma sociologia crítica da dominação, do Pierre Bourdieu, para uma sociologia da crítica dos atores que ele mesmo faz. O que, em suma, quer dizer que o que ele faz, na verdade, é uma sociologia das competências críticas, que as pessoas colocam em prática na vida cotidiana. Então, eu acho que essa é a base mais, assim, mais fundamental, a partir da qual ele erige todo o sistema sociológico e tem consequências na sociologia. Eu vou explorar isso mais adiante. Então, e o ponto que eles vão analisar agora é que, a partir da análise dessas situações de disputa, eles chegam à conclusão de que todas as disputas convergem na direção de um problema comum. E qual é esse problema? Qual é essa questão? Que é a do valor, ou do tamanho, ou da grandeza, nas palavras dos atores, né? Em vez, o Latour usa a ideia de tamanho, enfim, eles recusam a ideia de valor pelo fato de que eles estão preocupados só com os valores legítimos e não com qualquer tipo de valor. O Latour fala tamanho, eles usam a grandeza. Então, as disputas convergem na direção, a questão do valor, do tamanho dos seres em presença de uma dada situação. O que quer dizer isso? A cada situação de disputa em que os indivíduos buscavam convergir na direção de um acordo, havia uma disputa em torno da distribuição desigual da grandeza ou do tamanho dos seres em presença. Daí, inclusive, a expressão que dá subtítulo ao livro de la Justificação, Economia das Grandezas. Ou seja, um dos exemplos, uma das questões essenciais quando os indivíduos entram em desacordo é definir o tamanho, definir o valor diferencial das pessoas. E eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. No caso, se a gente pensar, no caso dentro de do seio familiar, por exemplo, o pai, claro que isso pressupõe uma sociedade patriarcal. Ele é maior do que o filho, por exemplo, e por vezes do que a mãe, dependendo do tipo de sociedade que a gente está lidando. A questão também da relação dos professores com os alunos, ou seja, as pessoas têm valor desigual. E esse valor é dado por alguma configuração que ele vai tentar definir. E esses valores são tidos como justos, de modo geral. Ou seja, como os indivíduos podem ser hierarquizados e ainda assim essa hierarquia ser pautada em algo que é considerado legítimo pelas pessoas, né? O exemplo de uma contenda, o Boltanski dá de dois pesquisadores no laboratório de pesquisa que utilizam computadores. Tem dois computadores, um velho e outro novo, super rápido. E um dos pesquisadores se rebela porque o melhor aparelho é dado para o seu colega, que é muito menos competente que ele em informática, mas o que é feito sob o pretexto de que esse colega é mais velho e ocupa uma posição hierárquica superior na empresa. Então a questão, diante disso, um deles fala não é justo, e para encerrar essa disputa eles precisam chegar a um acordo, né? E para chegar a esse acordo eles precisam avaliar ou reavaliar o tamanho relativo que essas pessoas ocupam, o que inclui tanto as pessoas quanto os objetos não humanos, os computadores. Ou seja, a gente tem que definir por que certa pessoa vai ficar com o melhor computador e que tipo de critério a gente vai utilizar para que essa distribuição entre os objetos e as pessoas seja feita, né? E a ideia do Boltanski é que, para convergir na direção de um acordo, é preciso ter a capacidade de aproximar e comparar os humanos e objetos sob uma relação que permita estabelecer entre eles um critério de comparação, ou o que eles preferem chamar um princípio de equivalência, né? Esse princípio é o critério de mensuração que permite avaliar grandezas relativas, o tamanho dessas pessoas, e reajustar a distribuição de bens, que podem ser materiais e simbólicos, entre essas pessoas. Por exemplo, uma forma de eu hierarquizar as pessoas eu posso pegar em termos de riqueza, de dinheiro. É uma forma possível de definir o valor diferencial das pessoas que têm dinheiro ou não. Outra forma que eu posso utilizar, um critério possível para mensurar pessoas que a princípio são incomensuráveis, é o critério do capital cultural. Posso pegar a questão dos diplomas e etc. Ou, se a gente, para falar de forma mais contemporânea, pensar no homo latis. Existe um critério específico a partir do qual os pesquisadores são diferencialmente definidos. Esse critério está baseado em publicação, em diplomas e etc. São critérios que diferenciam. E tem outros mais tradicionais, como idade. É possível discernir, separar as pessoas pela idade e pelo sexo, por exemplo. E a questão é que, para ele, existe sempre uma relação entre um princípio de equivalência, um critério de mensuração ou de comparação, e a questão da justiça. Porque
o Boltanski diz que o justo se faz quando há referência a uma exigência de igualdade na distribuição. Mas, e ele cita Aristóteles, inclusive, para isso, a igualdade não pode ser concebida em termos de igualdade aritmética. A distribuição, para ser justa, para ser declarada justa, ela precisa ser referida ao valor relativo daquele entre os quais ela é realizada. Então, é preciso uma escala, uma medida, que eles chamam de princípio de equivalência, que permite aproximar e avaliar as pessoas e as coisas em uma dada situação. Mas a questão é que seria absurdo pensar que todas as situações de disputa poderiam ser resolvidas por referência a um único princípio de distribuição de grandezas. Por isso que eles, no De la Justificação, consideram uma pluralidade de princípios, ainda que não uma infinidade. Isso é importante. E que, nesse sentido, quais são, porque a questão deles, o importa não são tanto esses valores, com base nos quais as pessoas fazem essa distribuição, mas os valores que são considerados legítimos. E aqui são esses valores que permitem fundar, segundo eles, um argumento justo. Bom, para fazer a definição desses princípios de equivalência ou critérios de comparação, que afinal de contas, a gente compreende, assim, no certo sentido, que existe um senso de justiça partilhado, que no momento de disputa existem formas que os indivíduos ancoram a sua argumentação em princípios que são considerados justos, mas que princípios são esses? Eles variam, variam infinitamente ou não variam infinitamente? É claro que eles deixam claro que existe uma dimensão histórica e social disso, e eles estão falando de um caso particular, mas é possível pensar, eles estabelecem 6 princípios, e eu vou falar quais são esses princípios, a partir que eles fizeram uma espécie de vai e vem entre pesquisa de campo sobre as disputas no curso das quais as pessoas apresentavam críticas e justificações, e de outro lado, uma releitura de um certo número de obras clássicas da filosofia política ocidental. O que quer dizer isso, né? Na verdade, o que eles estão fazendo eles pegam essas diferentes construções da filosofia política ocidental, vou mostrar. Aliás, acho que inclusive é no próximo, você pode deixar já. Por enquanto, enfim, vou deixar aqui, mas eles pegam algumas dessas filosofias, dessas obras de filosofia política ocidental, para fazer uma espécie de... eles pegam isso como obras de gramática, duelo político ou gramáticas do justo. Né? O que eles fazem, na verdade, é uma tradução microsociológica da dimensão normativa da filosofia política, que se desvencilha do caráter utópico desses textos, a fim de compreender essas metafísicas em sua forma realizada ou atualizada, quer dizer, a partir de sua atualização ancorada no agir criativo das pessoas. Esse modelo, a ideia, a hipótese do modelo é que existe uma pluralidade limitada de ordens normativas hegemônicas capazes de compor uma metafísica política que permite aos indivíduos convergirem na direção de um acordo justo de caráter universalista. Esses 6 princípios que eu vou falar, segundo eles, desempenham um papel essencial nas disputas da vida social, pelo menos das quais eles analisaram, né? Esse princípio, cada um desses princípios que ele vai, enfim, que ele chama é o que ele vai chamar da ideia de se ter, e depois eu vou identificar um pouco melhor o que eles chamam de se ter, mas eles estabelecem 6 princípios, e cada um desse princípio, né, capaz de, numa argumentação, as pessoas assentarem as suas pretensões de justiça para convergir na direção de um acordo justo. Esses princípios são gramáticas dos justos e que repousam sobre uma definição de bem comum. E cada um desse princípio tem uma espécie de possibilidade das pessoas se tornarem grandes. Vou dar um exemplo, por exemplo, no caso da cité inspirada, que é o primeiro caso, as pessoas têm o seu valor diferencial atribuído pelo acesso a um estado de graça ou de inspiração. Isso é muito comum no mundo religioso e no mundo artístico, por exemplo. Você dizer que o valor diferencial de um pastor ou o valor diferencial de um artista é definido a partir do critério do fato que ele é uma pessoa inspirada, que ele produz coisas que as pessoas comuns não produzem, que existe um acesso, uma capacidade de inspiração maior do que as outras, um músico na arte, enfim.
Há outro caso que eles vão dizer é a ST doméstica, que é onde a grandeza diz respeito à posição de uma cadeia hierárquica de dependências pessoais. Só para voltar a ST inspirada, eu posso inclusive definir, por exemplo, dizer que é justo o Chico Buarque ganhar dinheiro com venda de disco pelo fato dele ser uma pessoa que teve uma obra inspirada de composição maior do que uma pessoa comum. Não é qualquer pessoa que produz obras como Chico Buarque, a mesma coisa pode ser como Caetano Veloso, então um pintor famoso. Enfim, é um critério de mensuração que eu utilizo para definir o valor diferencial dele e que é tido pelas pessoas como justo. Né? Bom, não sei, pelo menos de modo geral. No caso, por exemplo, eu posso dizer que existe uma diferença, por exemplo, em comparação desse ponto de vista da inspiração e da produção do Chico Buarque com Wesley Safadão, por exemplo. Nada contra o Wesley. E no caso da ST doméstica, a grandeza diz respeito a uma posição numa cadeia hierárquica de dependências pessoais. Então, o pai é maior do que o filho, porque dentro dessa hierarquia de dependências, o filho depende mais do pai do que o pai depende do filho. Então, existe um valor diferencial que é atribuído dentro, normalmente, do seio familiar e que criteriza as pessoas a partir de um valor diferente. Né? E por isso o pai tem mais poder, porque ele, nessa cadeia de dependências pessoais, tem uma ascendência sobre o filho, e é justo que tem. É justo que o pai exerça uma autoridade sobre o filho do que o filho sobre o pai. Claro, em condições específicas, mas de modo geral isso não fere nosso princípio de justiça. A questão a ST do renome ou da opinião, a grandeza depende da estima, do grau de visibilidade dos outros. Do ponto de vista do renome ou da opinião, do sentido da estima que as pessoas têm, ou do grau de visibilidade, o Neymar, ele vale mais do que qualquer um aqui, junto, inclusive, porque ele tem muito mais estima, ele tem mais visibilidade no Instagram dele e em outras coisas, mas a questão é realmente pensar uma forma de distribuição diferencial de valor ou de tamanho das pessoas a partir desse tipo de critério e efetivamente, sei porque as pessoas estão tão sérias. A mesma coisa com relação à ST cívica, né? Ela diz respeito à renúncia ao estado particular, à encarnação de uma vontade geral. É tido, por exemplo, que um deputado vale mais do que um cidadão comum, porque ele encarna uma quantidade de votos maior do que a gente. Né? Eu sei que às vezes é difícil pensar isso com relação a alguns deputados, mas ainda assim eles encarnam uma certa vontade porque eles tiveram um voto, e o voto é uma prova, né? Eu vou usar o conceito de prova, que permite com que eles tenham acesso a um estado de grandeza maior do que o nosso, no sentido que eles têm mais voto do que a gente. Não sei se alguém aqui já me candidatou, não, eu também nunca me candidatei, mas certamente eu não teria o mesmo voto do Eduardo Cunha, provavelmente. Não sei se hoje em dia, mas enfim, ele encarna uma certa vontade geral, por mais que isso, de alguma forma, enfim, agora ele está preso, ele está em outras contradições também, mas enfim. De qualquer forma, ele representa alguma vontade geral. Representava, pelo menos. Inclusive do Congresso, que ele foi eleito presidente da casa. E tem a cidade do mercado, que a grandeza é dada pela repartição de bens segundo o princípio do mercado. Então, que é mais valorável também aquele que é capaz de vender mais ou de produzir mais dinheiro, e tem pessoas que são... É uma forma de criterizar as pessoas a partir desse critério também. O que eu quero dizer é que são formas que o Boltanski estabelece, são critérios que são tidos como formas possivelmente justas para que as pessoas produzam uma argumentação que seja considerada como justa. E esses são alguns critérios que ele levanta. Eu não gosto particularmente dessa coisa um pouco taxonômica. Eu prefiro muito mais uma concepção de entender a intuição do modelo, entender o fato de que existem critérios, e assim, quando a gente define algum argumento justo, quando a gente entra numa disputa, seja para criticar alguém ou para justificar, a gente está ancorando essa argumentação em alguma metafísica moral, digamos assim, com base na qual esse argumento ganha o estatuto de justo. Não é qualquer coisa que a gente pode falar que vai ser considerada como justa. E para ser considerada como justa, ela precisa estar ancorada em alguma coisa que seja minimamente compartilhada. E é isso que a justiça está... O Boltanski está chamando a atenção para o fato de que a justiça depende desse tipo de remissão, um critério que seja compartilhado, tenha algum grau de legitimidade pública e faça uma diferenciação valorativa entre as pessoas. E esses são apenas alguns critérios.
E só para dizer, eles não ficaram só... A cada critério eles utilizaram uma obra da filosofia política, porque a ideia simplesmente é que todas essas filosofias políticas, Leviatã do Hobbes, Contrato Social do Rousseau, Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, Cidade de Deus, do Agostinho, elas constroem uma espécie de utopia idealizada de como seria um mundo inspirado perfeito, como seria o mundo doméstico perfeito, o mundo da opinião, o mundo cívico, etc, etc. E a questão é fazer essa articulação entre a dimensão empírica, microsociológica das disputas das pessoas com ancoragens normativas mais robustas, que, segundo ele, existe essa relação entre uma coisa e outra, e eles fazem uma espécie, como se cada um desses autores fossem grandes gramáticos do elo dos justos, não porque eles seriam pessoas inspiradas, mas porque eles teriam sido capazes de perceber no mundo que existe uma forma considerada justa pelas pessoas de fundamentação de uma comunidade política, e que a partir disso eles tentam fazer essa relação entre a filosofia política e as ações mais comezinhas e banais. A partir disso, na verdade, o que importa, agora essa concepção mais tradicional, a concepção de cité, que são cada uma dessas inspiradas, etc. As cités são essas metafísicas morais com base nas quais os indivíduos assentam suas pretensões de justiça, mas elas são feitas sobretudo em momentos de prova, né? Que numa perspectiva pragmática, como a que eles defendem, o que importa analisar é o mundo em suas rupturas, em suas fissuras, e o foco de análise incide sobre os momentos em que essas fissuras revelam as tensões normativas subjacentes. O que quer dizer isso? Assim, de modo geral, as nossas concepções de justiça não são claras. A gente não tematiza isso o tempo todo. A gente não explicita quais são essas concepções de justiça. De modo geral, a gente vive num mundo em que essas concepções de justiça estão em estado tácito. Então, olhar para os momentos críticos, olhar para os momentos de disputa, é uma estratégia metodológica para tornar mais apreensível, sem partir de uma metafísica do justo prévia, mas olhar quais são as metafísicas nativas, digamos assim, as metafísicas que as próprias pessoas utilizam para definir suas concepções de justiça e para convergir na direção de acordo. Como as pessoas se acordam? E como as pessoas se acordam, eu não posso saber como as pessoas se acordam simplesmente analisando apenas situações cotidianas e rotinas. Esses momentos de ruptura de rotina são momentos particularmente heurísticos para observar de que forma os indivíduos explicitam suas concepções de justiça e apresentam suas concepções de justiça uns aos outros. Então, por isso que é a análise disso. E daí a importância do que eles chamam dos momentos de prova. Eu acho que pode passar enfim, tá. Por enquanto eu não vou entrar nessa questão, mas o que são os momentos de prova? Enfim, eles importam por isso, né? O melhor exemplo, assim, vou começar com um exemplo bem banal. Aliás, eu lembro, inclusive, que, depois eu vou comentar isso, a entrada, pensar o mundo social pelo conceito de prova, eu vou explicar qual é esse conceito, é interessante porque é pensar uma ordem social que não é engessada, que tem uma indeterminação relativa, digamos assim. Mas, aliás, na entrevista que eu fiz com o Botowski, ele disse uma frase que é uma frase particularmente forte. Ele disse: a ordem social é um milagre, né? E ela é um milagre que é feito pelo trabalho contínuo dos atores, e esse trabalho de produção da ordem é visto, sobretudo, nas situações de prova. O maior exemplo, aliás, um exemplo bem didático da prova, de prova do que eu estou me referindo, é a ideia de prova esportiva ou prova escolar. O que é prova nesse sentido, né? Prova nesse sentido é um experimento para verificar ou testar a qualidade de uma coisa ou das pessoas. O que você tem, na verdade, na competição esportiva? Você tem uma indeterminação que diz, todos os atletas, digamos assim, a gente não sabe do que eles são capazes, a princípio, eles estão ali, e é o próprio dispositivo da prova que vai mensurar, vai hierarquizá-los a partir de uma ordem específica. Ou seja, o cara que vai ganhar, o Usain Bolt, ele está colocado numa prova, a princípio ele não tem superioridade nenhuma sobre os demais. Só no momento em que ele termina a prova e ganha a prova, é que uma determinação que as pessoas mostram do que elas são capazes. Então,
A palavra, na verdade, o conceito de prova vem do francês da palavra épreuve. E essa palavra épreuve, ela tem, no caso do português, a palavra prova, ela tem, o francês ele distingue preuve de épreuve. No caso do português, a gente une todos esses sentidos. E tem um primeiro sentido, que é o experimento para testar a qualidade de uma coisa, que é a prova no sentido de provação. E nesse sentido da competição esportiva, como uma prova, né? Tem o outro sentido, que é o ato de provar e de experimentar também. E nesse sentido, o atleta, quando ele participa de uma prova, ou o estudante, quando participa de um concurso, ele experimenta, ele prova as suas capacidades, né? Ele apreende através do dispositivo de prova aquilo do que ele é capaz. Nesse sentido, a prova é um dispositivo de experimentação e revelação de capacidade. E o Boltanski explora esse conceito de prova para problematizar a indeterminação que de tempos em tempos os atores são confrontados para redefinirem o valor e o tamanho relativo dos objetos das pessoas, né? O que permite pensar a realidade a partir da sua indeterminação relativa. Transposto em termos sociológicos, a questão é como os atores procuram estabilizar o mundo social, o mundo que eles vivem, sem, no entanto, engessá-lo. Como redefinir o valor de alguém sem transformar suas qualidades em uma substância física ou colocá-la fixa ou colocá-la à prova a todo instante, né? E a questão é que esse conceito de prova permite pensar a realidade a partir da noção de indeterminação relativa, e a ideia de prova permite explorar os momentos em que essa indeterminação é diretamente experimentada pelos atores, motivando uma ação, uma agência, uma investigação, no sentido do John Dewey, com vistas à obtenção de uma nova estabilidade. E o ponto, na verdade, é como não reduzir o mundo social a um universo etnometodológico, para fazer aqui homenagem ao meu amigo Eduardo Nazaré, que apresentou sobre Garfinkel, onde todos os elementos da ordem social são permanentemente renegociados, nem o universo neo-objetivista burguesiano, em que as entidades e seus valores respectivos são previamente demarcáveis por uma estrutura objetiva de relações. Por isso, a ênfase do Boltanski intervindo nesses momentos críticos, lembrando que os momentos críticos são aqueles nos quais as pessoas se dão conta de que as coisas não vão bem, de que não é possível continuar do mesmo jeito e que, portanto, a partir disso se institui um momento de prova. E, para deixar claro, a situação de prova ela pode ocorrer de forma institucionalizada, como eu me referi, no caso da prova escolar ou da prova esportiva, mas ela pode também acontecer de forma informal. Por exemplo, por um acúmulo de dissonâncias ou anomalias ou problemas infinitesimais que produzem uma perturbação a partir de um determinado momento intolerável que não pode ser mais ignorada. Por exemplo, eu posso pensar um momento de prova a partir do momento em que, para citar um exemplo empírico do meu caso de campo, enfim, um bandido, ele está de saco cheio daquela vida, tem várias experiências que vão se acumulando, e a partir de um determinado momento ele não aguenta mais viver naquilo e ele é obrigado a existencialmente mergulhar num momento de indeterminação e agir para redefinir o tipo de situação identitária, o tipo de decisão, de caminho existencial que ele vai seguir, se ele não aguenta mais aquela vida. Pode ser também a mesma coisa com relação a relações amorosas, ou seja, problemas que vão se acumulando até que você chega a um momento de prova, um momento de determinação, você precisa redefinir a sua relação com a pessoa com quem você convive. Enfim, tem várias maneiras de se pensar o momento de prova, desse sentido de acúmulos infinitesimais que vão produzindo uma perturbação intolerável, ou pode ser um acontecimento que bruscamente rompe com as expectativas e introduz uma perturbação crítica irremediável. Por exemplo, um acidente de saúde, um acidente de carro, um acidente ambiental, um ato de ser pego no flagra pelo cônjuge, uma pane, aliás, o exemplo que o Latour usa, uma pane no computador, enfim, falta de energia, um mal-estar, pânico, são formas simplesmente de ser colocado, de ser confrontado com indeterminações que te obrigam a agir para restituir uma certa normalidade, para retornar à estabilidade. Então, o ponto, na verdade, do Boltanski é uma tentativa de olhar essas situações, né? Porque o que importa, na verdade, para eles são as situações de prova, que eles chamam de momentos críticos, ou seja, todo momento crítico é uma situação de prova, embora nem toda situação de prova seja um momento crítico nos termos de Boltanski.
ele está chamando de momento crítico, são momentos em que existem perturbações que são tidas como intoleráveis. Por exemplo, se eu estou aqui falando e tem alguém que começa a falar, a conversar, eu posso tolerar esse gesto, não é uma indireta para ninguém, tá? Não tem ninguém conversando. E a partir a voz pode chegar num nível de intensidade que as pessoas começam a se incomodar. E a partir de algum momento, alguém vai sair desse estado de regime prático, digamos assim, e vai dizer, não, peraí, cara, você está atrapalhando. E aí você entra num regime de justiça e digamos assim, um momento de prova acontece. Então, e a questão do Boltanski são esses momentos de perturbação cujo encerramento da disputa envolvem a remissão a um princípio moral. Então, o ponto é pensar as situações de disputa, de desacordo, cujo modo de resolução envolve a referência a um princípio moral. Então, ele está preocupado com uma coisa bastante particular e específica, que são as situações críticas, os momentos críticos, cujo modo de encerramento faz apelo que eu chamaria de investigações axiológicas, ou seja, são, na verdade, para comentar esse gráfico, porque ele é particularmente interessante, porque me parece que a noção de prova, ela está entre a noção de rotina, ou seja, a prova não é uma rotina, é um tipo de perturbação que não é simplesmente algo rotineiro, mas ao mesmo tempo não é catastrófico. Ela é alguma coisa que está entre uma coisa e outra. E do ponto de vista do organismo, digamos assim, você pode pensar a prova como algo que está entre, que produz alguma perturbação e gera uma ação, que o John Dewey, que é um filósofo pragmatista americano, eu não vou entrar aqui, mas é uma influência forte para mim, ele chama de investigação, que é simplesmente essa ação reflexiva, reparativa, para restituir a situação à sua normalidade, ao seu regime habitual. Então, o que importa para o Boltanski, na verdade, são essa disrupção de rotina ou do hábito, que gera um tipo e cuja forma de retorno à rotina e ao hábito passa pela mediação de um princípio moral. Né? Isso é interessante por duas coisas. Eu não vou entrar aqui também na parte crítica, mas é interessante porque, sobretudo, essas perspectivas pragmáticas se atêm a essa parte aqui, sobretudo. Essa dimensão, elas estão trabalhando, o Boltanski está trabalhando com um tipo de conflito e de disputa que é possível restituir uma normalidade, que é possível convergir na direção de um acordo. Mas a gente pode pressupor que há conflitos que sejam catastróficos, que sejam traumáticos e que você não tenha a possibilidade de uma ação reparativa capaz de restituir aquela situação à normalidade. Por exemplo, pensando na eleição do Trump. Mentira, estou brincando. Mas há situações de fato, por exemplo, uma doença grave, uma doença tipo um câncer, com metástase, etc. São problemas que simplesmente não tem um modo de resolução, enfim, que vai gerar vai retornar à dimensão rotineira e habitual do organismo, por exemplo. Há formas de perturbação que produzem, cuja intensidade não são restituíveis a uma normalidade estável, e esse não é o caso tratado. O caso tratado é simplesmente como isso pode produzir enfim, uma normalidade estável. E é interessante porque ele também porque para ele, então, importa o acordo que é produzido pela dimensão moral e que faz referência a valores legítimos. Valores que são considerados legítimos, né? E nesse sentido ele está opondo o tempo inteiro, na verdade, que é uma discussão com Bourdieu, mais subjacente, a questão da prova de força e a questão da prova de justiça. Aliás, o Latour, no livro dele sobre redução, ele está trabalhando com a noção de prova de força. Mas o que distingue prova de justiça, né? A prova de justiça, que o Boltanski está se referindo, é aquilo que é capaz de transformar a força, relação de força, no elemento em grandeza, né, o que eles chamam. Porque o ponto é justamente você pegar um pai e um filho. Você pode dizer, tudo bem que não, bom, são exemplos que já pressupõem um grau de categorização, mas você pode dizer que existe uma diferença de força entre essas duas entidades, digamos assim. Mas que o momento em que você ancora isso numa metafísica moral, o pai não se torna só o mais forte que o filho, ele se torna grande, no sentido que é moralmente justo que eles tenham algum tipo de poder e de influência sobre o filho. Então, o ponto é como passar do elemento da força para o elemento moral. Ou seja, é claro que
enfim, toda a noção de justiça está pautada nessa ideia. Não sei, eu fiquei pensando aqui fiquei na cabeça. Por exemplo, não sei, isso pode ser discutido, mas é justo que o garotinho seja preso, mas não sei se pelo menos para todo mundo é justo que ele seja linchado. Ou seja, é quando uma questão não se torna uma mera relação de força, ele é tirado, existe uma relação de força, ser retirado de um lugar e ser preso, mas essa força está mediada, está categorizada por um princípio moral, portanto ela não é qualquer força, ela é uma força justa, e é nesse sentido, existe uma transfiguração que o Boltanski chama da passagem da força para a passagem da grandeza. E o que introduz, portanto, o que ele chama da prova, e prova nesse sentido moral? Eu acho que acho que tem 3 elementos que são importantes. Quanto mais próximo da força, menor é o grau de legitimidade, tende a ser da prova. A outra questão é o grau de reflexividade também. Quando as coisas são meramente reduzidas ao estado de força, as coisas ficam em estado latente e tem um baixo grau de explicitação da transformação. E, por fim, a questão da estabilidade. Quando tudo está relacionado a relações de força, existe um alto grau de estabilidade, porque a qualquer momento as coisas podem se redefinir. Isso é interessante, por exemplo, pensar. Claro que eu sei que isso é complexo, todo exemplo empírico é sempre mais complexo do que as nossas concepções teóricas, mas é absolutamente possível pensar, por exemplo, que o ordenamento que existe dentro, isso eu pesquisei um pouco, enfim, no meu trabalho de campo, existe entre o tráfico de drogas, ele é muito mais instável, ele está muito mais submetido à força, e a questão do grau de explicitação, enfim, dependendo ao desenrolo, né, onde há uma explicitação dessa questão. Mas existe um grau de força maior operando e um grau de estabilidade, de instabilidade maior, né? E eu acho que há certas ordens que podem ser pensadas com maior grau ou menor grau de presença da força, de estabilidade e reflexividade. E o ponto do Boltanski é que a prova moral ela tende a aumentar a reflexividade, ela tende a aumentar a legitimidade, ela tende a aumentar a estabilidade. A reflexividade no sentido em que, quando ela é ancorada, ela é explicitada, as pessoas explicitam as ordens normativas, ou por que o argumento é justo, existe um valor que é definido. A questão da força, ela passa pela mediação da justiça, portanto ela passa pela mediação de um princípio moral, portanto ela adquire uma legitimidade maior. E, por fim, a questão da incerteza. Quanto mais justa uma relação, ou quanto mais justo é um dispositivo de prova, é considerado justo, maior a estabilidade dele. E esses são os elementos que ele vai explicitar. E, eu não sei quanto tempo eu tenho. 5 minutos? Tá, eu vou tentar ser bem sucinto, então. Tá. Bom, na verdade, então, eu só queria acentuar aqui da importância da captura, porque eu acho que é uma importância metodológica que é restrita a esse caso do Boltanski, mas de se pensar, sobretudo, nas situações de prova. Porque eu acho que olhar para as situações de prova dos atores permite... os próprios atores explicitam normalmente aquilo que é rotineiro e habitual para eles e, portanto, fica em estado tácito, né? A partir disso é possível apreender os critérios imanentes aos próprios atores, né? E eu diria que tem uma consequência ontológica desse argumento, porque eu acho que a partir dessa problemática dos acordos, essa entrada que eu falei do Boltanski, de pensar a ordem social como feita e refeita o tempo inteiro por acordos e desacordos que ocorrem em momentos críticos. Então ele, na verdade, está pensando o acordo social por baixo e não por cima, né? Porque isso permite pensar o que eu chamaria de uma sociologia pós-metafísica. O que quer dizer uma sociologia pós-metafísica, né? É uma sociologia que não dispõe de um conceito a priori que explica a ordem social no lugar dos atores. O que é isso? Por exemplo, quando a gente está fazendo uma relação com a sociologia, né? O que explica a ordem social do ponto de vista do Durkheim? Existe uma exterioridade do social que se impõe ao indivíduo. Existe uma consciência coletiva.
né, que impõe a ordem no lugar dos indivíduos. O que o Boltanski está dizendo é abandonar essas concepções e pensar esses acordos por baixo. Outra questão clássica de pensar a questão da ordem é o Parsons, Talcott Parsons, sociólogo americano. Ele vai dizer que a ordem social é possível porque as pessoas interiorizam as expectativas normativas. E depois, no livro posterior, ele fala dessa moldagem que tem do sistema de personalidade pelos sistemas sociais e pelos sistemas culturais. E, no caso, como foi descrito aqui muito bem pelo Gabriel, o Bourdieu trabalha com essa ideia de que as estruturas estruturadas são incorporadas, né, nos agentes, nos corpos, e os indivíduos socializados ao modo de hábitos, e é isso que permite pensar a ordem social. O Boltanski está simplesmente abrindo mão dessas noções mais globais da sociologia para pensar, não, a ordem social não é alguma coisa que se dá previamente à ação, ela não é alguma coisa que se constrói, que é possível ser definida por uma metafísica, uma concepção geral, mas ela é alguma coisa que é feita e refeita a todo momento pelos atores, e que é possível olhar, analisar, quando você enfoca as situações em que eles estão em disputa. E são essas ancoragens normativas, que não são valores transcendentes de uma sociedade lá fora que se impõem a nós, mas são princípios normativos que são imanentes aos atores, no sentido que eles mobilizam esses princípios em situações específicas e de disputa. É a partir disso que é possível olhar de que forma a ordem social é possível, de que forma os atores estabelecem enfim, confeccionam o acordo. E nesse sentido, o que é importante é que, para o Boltanski, então, diferentemente do Bourdieu, da tradição sociológica clássica, o social, a sociedade, deixa de ser o elemento explicativo dos acordos e torna-se ele próprio a resultante do trabalho empreendido pelos atores em momentos críticos que envolvem formas de resolução que fazem apelo à dimensão axiológica. Ou seja, que fazem apelo à dimensão valorativa e, no caso, eles preferem a dimensão normativa, digamos assim. O social, e aí eu acho que tem uma consequência ontológica desse argumento, porque desse ponto de vista pragmatista do Boltanski, o social é o que se forma, o que se faz e se refaz a partir dessas investigações axiológicas que os atores empreendem nas situações críticas. Então, o social é isso, é efeito dessas ações desses atores. Não alguma coisa que possa defini-lo a priori por um conjunto de normas que se impõem a eles, né? E nesse sentido, portanto, o social ele é sempre resultado dos contínuos movimentos problemáticos que o constituem e o refazem permanentemente. Eu acho que essa é um elemento extremamente importante para se pensar, no caso do Boltanski, como, numa perspectiva pragmática, ou até pragmatista, não vou aqui fazer, mas é uma ancoragem que pode ser aproximada do pragmatismo do John Dewey, do livro Sobretudo do Público e Seus Problemas, é uma concepção do social mais fluida. O social não como uma substância, mas um social como um conjunto de problemas, de momentos críticos que vão sendo renegociados e refeitos a partir dessas ações dos atores. E nesse sentido social, não é mais o que está antes, que é prévio às ações, o que explica as ações, como é na tradição clássica, mas é o que é depois, o que é feito e refeito a partir das ações. Eu só para terminar, para essa parte do Boltanski, que é muito importante, eu acho, pode passar, cara. Valeu. Que é porque o ponto, na verdade, é que ele e o Thévenot dizem que não é plausível um mundo social. Tudo bem, a gente estabeleceu, existe um senso de justiça, existem formas de produção de argumentos justos, mas não é plausível pensar num mundo social em que as pessoas estão o tempo inteiro justificando e criticando. Há determinadas pessoas que são um pouco assim, mas elas tendem a ser tratadas como anormais, exatamente pelo fato de ficarem um tempo inteiro problematizando, criticando, enfim, tudo. Então, o mundo social não é constituído dessa forma, não é uma visão plausível dele. E, para isso, ele por essa implausibilidade de pensar um mundo social unicamente disso, ele faz, no Amor, Justiça e Competências, a ideia de regime de ação. Bom, a ideia de regime de ação é interessante porque, para o Bourdieu, por exemplo, tudo é senso prático. As situações se modificam, mas, na verdade, tudo está em cargo do senso prático. Ele não tem uma descrição fina do tipo de configurações situacionais nas quais a gente se encontra, né? Tem toda uma tradição, na verdade, que eu não vou me estender aqui,
até porque meu tempo já estourou, né? Que é de se pensar a questão das situações, de se dar um estatuto a ela, de refletir sobre ela e de descrever bem essas configurações situacionais em meio às quais os indivíduos se encontram. William James, por exemplo, fala na ideia de subuniversos. O Goffman, ele fala da ideia de enquadramentos, ou quadro de análise, dependendo da tradução, frame analysis, né? Que é para dar conta da pluralidade de situações e ajustes exigidos, né? E o Schultz, que é uma influência importante, ele fala em províncias de significação em estilos cognitivos. Ou seja, a gente não está, por exemplo, eu estou aqui agora falando, mas daqui a pouco eu vou estar em casa. E é uma província de significação totalmente distinta. Eu estou aqui falando no microfone para um público, em casa eu vou estar num regime de intimidade, no caso eu não tenho filho, mas enfim, com a minha mulher, enfim, e vou estar em um estilo completamente, existe outras capacidades, outras competências, é uma situação que é totalmente distinta da situação de agora. E eu poderia depois de casa sair para um show de rock, que certamente é outro tipo é outra situação, é outro estilo cognitivo, me exige outras capacidades, enfim. Ele está falando sobre essa pluralidade de transições. Boltanski dá, digamos assim, a forma dele, que se ele chama de regimes de ação, para dar conta dessas pluralidades e para situar, digamos assim, a questão dos regimes de justificação, né? E para isso ele estabelece, ele faz um eixo, né? É possível perceber que, enfim, é um eixo entre um regime de paz, um regime de disputa, né? E de um lado, onde existe equivalência, ou seja, um critério de comparação, uma medida, um princípio de equivalência, um critério de comparação, mensuração, uma medida para definir as coisas, e de outro lado, a ausência dessa medida. A primeira, eu acho, ele vai dizer o regime de paz, com equivalências, onde as coisas estão bem categorizadas, quando estão bem montadas, você tem um regime de rotina. É mais ou menos o que a gente está agora. A gente não está questionando o que está acontecendo aqui agora. As pessoas estão sentadas, mais ou menos. As pessoas sabem, tem uma disposição específica de objetos, tem uma mesa, eu estou sentado nessa mesa, vocês estão sentados nessas cadeiras, estão virados para mim, eu estou falando aqui com mais tempo do que deveria, e, no entanto, ainda assim, vocês ainda não passaram por um regime de justiça, de justificação, não começaram a problematizar, que ainda estou abusando da tolerância de vocês, mas poderia que alguém chegasse e falasse, não, cara. Ou então poderia falar um monte de besteira aqui e alguém falar, não, peraí, cara, você está falando não dá. Você está falando idiotice, não tem sentido. Ou então, poderia simplesmente alguém, sei lá, implicar com alguma coisa, com algum comentário. Mas não, a gente está no regime de rotina. E o regime de rotina é simplesmente o regime em que a disposição habitual dos corpos e a alocação rotineira dos objetos está presente de forma tácita e ninguém questiona. Está ok, está tudo bem. A questão é quando algum problema acontece. E aí você passa para quando algum problema acontece, alguém resolve criar um problema. Aliás, tem uma cena, uma situação que é boa para definir um pouco esse estado de passagem. Você tem a rotina, a justiça, a gente já falou. Você tem os outros dois, que é o amor como ágape, né? Porque não vou entrar nessa discussão específica, mas essa ideia de amor como ágape, o Boltanski pega da teologia cristã, de fato, só que ele tenta pensar isso como um regime de ação. Ele faz toda uma discussão com a concepção grega, porque os gregos tinham 3 palavras para falar amor, que é amor como eros, amor como filia e amor como ágape. E o amor como ágape seria o amor impessoal de Deus pela criação, seria o amor absoluto, digamos assim. E ele tenta pensar um regime de ação através dessa ideia de ágape. E você tem o regime de violência, que seria, e tanto o regime de ágape quanto o regime de violência não tem equivalência, não tem medida que criterize nenhum tipo de valor diferencial entre as pessoas. Como é que a gente pensa isso do ponto de vista prático? Eu vou dar um exemplo prático. Suponhamos que eu estou em casa, chega meu computador dá uma pane, né? E eu peço para alguém consertar o meu computador. Essa pessoa chega na minha casa. E beleza, chegou na minha casa, eu pedi para ela consertar, ela voltou com o computador. Eu estou no regime de rotina. Tudo bem, está tudo certo. Ela chega e me diz, olha, não deu para consertar. Pronto. Momento crítico, eu vou começar a perguntar, mas por que você não conseguiu conversar? Ele vai ter que justificar isso. Eu muito provavelmente vou criticar e ele vai justificar. A gente caiu no regime de justiça. Mas ele pode me dizer que
Ele fala, não, mas a minha mulher, na verdade eu descobri que eu estou com câncer e minha mulher acabou de me abandonar e eu não tenho, enfim, não tive cabeça, não tive a menor possibilidade de pensar em trabalho, etc. E aí aí eu posso abrir mão do elemento de justo que eu tenho para dizer, cara, não importa, eu posso manter nesse regime e falar, não importa, você tinha um trabalho para fazer e você não fez, eu quero que você faça, mas eu posso abrir mão disso e falar, não, cara, tudo bem, volta para casa, eu vou pegar o meu computador e vou entregar para outra pessoa, relaxa, pronto, eu abri mão da equivalência que poderia, de um regime de justiça, e estou simplesmente abrindo mão disso para poder deixar a situação acontecer sem a questão da justiça. É isso que o Boltanski está pensando no sentido do amor como ágape, que é essa possibilidade de abrir mão da equivalência. Eu sei que eu teria condições de, por exemplo, alguém poderia começar a gritar aqui, do nada, né? E alguém falar de uma vez, mas eu posso perceber que é uma pessoa que tem alguma deficiência e que não tem, ou então uma criança. Então eu posso abrir mão de dizer para o pai, você pode tirar a pessoa que ela está atrapalhando, eu posso simplesmente, ainda que aquilo passe da margem de uma certa tolerância, eu posso abrir mão desse meu direito de entrar no regime de justificação, de criticar aquela ação. E, por fim, o regime de violência. E é muito importante, o Boltanski fala, pensar isso, aliás, pode passar pensar sempre a partir das transições, que as transições são mais importantes do que os estados substantivos, o que importa é a transição. Regime de violência, grosso modo, seria o cara dizer para mim, cara, não trouxe, eu dou um soco na cara dele, eu dou um tiro nele. Que é uma situação completamente fora de qualquer, de parâmetros de equivalência daquilo que pode ser esperado, e, no entanto, ainda assim eu poderia fazer. Então, o que importa é pensar essas transições para o Boltanski. É como você passa de um regime de rotina. Eu posso pensar num regime de rotina para um regime de violência direto, por exemplo, num acidente de avião. Isso aqui é difícil ter gente que tem essa história para contar, mas o regime de violência, você simplesmente não tem nenhum tipo de critério para mensurar o grau de violência daquela situação. É alguma coisa que escapa à capacidade de mensuração. Por isso que o regime de violência do Boltanski não é a violência simbólica do Bourdieu, é simplesmente aquilo que escapa à capacidade de mensurar. É prova de força, é relação de força pura, sem qualquer critério moral, sem qualquer categoria que faça unir as representações simbólicas ao estado de coisas. Então, o ponto é pensar sempre nessas transições. Bom, a gente pode imaginar várias situações possíveis de transições entre esses regimes. Mas, bom, eu vou, então, parar por aqui com os regimes de ação e começo a próxima parte para falar da passagem rápida da sociologia pragmática e para falar, enfim, e tentar fazer algum sentido da sociologia dos problemas íntimos. Eu prometo que algum sentido vai fazer.